eu saúdo todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, para apresentar aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós fazemos sempre antes do nosso horário habitual da Escola Bíblica, que é às 10 horas da manhã. Nós então apresentamos aqui algumas informações do assunto da Escola Bíblica que os irmãos enviam através de vídeos, que eles enviam respostas às perguntas, e assim isso vai capacitar aqueles que estão participando agora dessa primeira parte, em termos de estarem mais envolvidos no assunto e mais capacitados a entender o assunto. Muito bem, o nosso assunto, nós continuamos ainda falando a respeito do preparo da igreja para o arrebatamento. Esse é o nosso tema. Aliás, glória a Deus por isso, né? Estamos falando de um assunto que nos prepara realmente para o arrebatamento. Nós continuamos ainda transmitindo este assunto baseado no livro de Apocalipse e hoje nós vamos basear a nossa palavra aqui, o nosso estudo, em Apocalipse capítulo 3. Muito bem, aí vamos agora à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta requer algumas respostas, várias respostas, porque ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, identifique as 7 operações do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus, em Sardes, a igreja de Sardes, e a tarefa é: faça um breve comentário sobre cada uma dessas respostas, ou das respostas. A primeira operação é a letra A, é a operação do Espírito do Senhor. A segunda, a letra B, o Espírito de sabedoria. A terceira, a letra C, o Espírito de inteligência. A quarta, a letra D, o Espírito de conselho. A quinta, letra E, o Espírito de fortaleza. E a sexta, letra F, o Espírito de conhecimento. E por fim, a letra G, a 7ª operação do Espírito Santo, o Espírito de temor. Mas nós vamos fazer agora o seguinte: nós vamos ouvir os comentários separadamente. Eu vou chamar primeiro para fazer o primeiro comentário, que é a letra A respeito do Espírito do Senhor. A tarefa é: faça um breve comentário. Vamos ver então, o primeiro breve comentário vai ser feito lá de Rondônia, e quem vai fazer é o nosso irmão Alisson. O Alisson Correia é um jovem da nossa igreja lá em Porto Velho. Alisson, é sua vez, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1 da Escola Bíblica Dominical desta semana, na expressão "o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas", nós vemos a operação do Espírito do Senhor, que operou a restauração, que operou o derramar do Espírito Santo, preparando a igreja para o arrebatamento. Desde Sardes, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem avivado a igreja, despertado a igreja para o momento do breve. Então, é uma operação global do Espírito Santo, semelhante ao que ocorreu no Pentecoste, que preparou, que encheu a igreja do Espírito para que ela pudesse anunciar que Jesus está vivo. E desde Sardes, o Senhor enche a igreja com o Espírito Santo para que ela possa anunciar ao mundo que Jesus voltará em breve para buscá-la. Amém, irmãos? A paz, Senhor. Muito bem, Alisson. Realmente o derramamento do Espírito Santo foi exatamente para isso, para preparar a igreja para o arrebatamento. E foi uma operação realmente muito global, no sentido daquilo que ocorreu no Pentecoste, nos dias dos apóstolos. No sentido agora de que esse derramamento do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele vai agir agora em Sardes com a mesma força, o mesmo poder, a mesma fortaleza, né, que agiu lá no início, no derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva, nos dias dos apóstolos. E realmente, uma coisa interessante é que agora a igreja também está capacitada para também evangelizar e, ao mesmo tempo, colher os frutos maduros para a hora da colheita, que é o arrebatamento da igreja. Então, ela está evangelizando hoje, só que ela agora está dizendo, nessa evangelização: prepara-te, porque Jesus vai voltar. Então, muito bem, a sua colocação foi muito bem feita, Alisson. Obrigado pela sua participação. Amém? Vamos então agora ao comentário da parte B, ou seja, o comentário da operação do Espírito de sabedoria. E quem vai comentar agora vai ser o Raimundo Nonato. Ele é um varão, é um irmão, que é lá da igreja de Matipó, no estado de Minas Gerais. Raimundo, a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, eu irei responder a pergunta de número 1, letra B, que é o Espírito de sabedoria, ao qual nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, na expressão que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido
e ouvido e guardam. O Espírito Santo tem nos feito valorizar nesses últimos dias aquilo que tem sido a doutrina dos apóstolos, os dons espirituais, a palavra revelada e a igreja como corpo de Cristo. E, acima de tudo, o derramado Espírito Santo sobre as nossas vidas. E essa sabedoria, ela tem nos feito zelar e guardar no nosso coração tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém, Raimundo. Muito bem explicado no seu comentário a questão da operação do Espírito de Sabedoria, onde o Espírito Santo leva a igreja a se lembrar realmente do que ela tem recebido e guardar, ou seja, guardar no coração, né, aquilo que ela tem recebido. Valorizar os dons espirituais, valorizar a palavra revelada, a igreja como corpo de Cristo, é o que nós temos recebido em Sardes. E, portanto, essa valorização é exatamente em função da operação do Espírito de Sabedoria na igreja, quando ela discerne o momento profético que ela está vivendo. Obrigado, então, pela sua participação, Raimundo. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Vamos para a letra C agora, que é o Espírito de Inteligência, ou seja, nós estamos falando a respeito das 7 operações do Espírito de Deus em Sardes e um comentário sobre cada uma delas. Então agora vamos para a terceira, que é a operação do Espírito de Inteligência ou Discernimento. Então quem vai comentar vai ser o Paulo Márcio. O Paulo Márcio é diácono nosso da nossa igreja lá em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Paulo Márcio, pela sua vinda novamente. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta 1, a letra C, o Espírito de Inteligência ou Discernimento. No verso 1, a segunda parte. Tens nome de que vives e estás morto. O Espírito Santo é que nos faz entender, discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Uma igreja que deixou o Espírito Santo. Um cristianismo histórico que se afastou do Pentecostes, negando as operações do Espírito Santo. E nós podemos dizer, nesta hora, que o Evangelho sem profecia, sem revelação e sem mistério é cristianismo. Amém. A paz do Senhor. Mas é exatamente isso, Paulo Márcio, muito bem colocado, porque o Espírito de Sabedoria, como foi falado anteriormente, é como identificar duas coisas que são parecidas. Então a sabedoria, ela nos leva a fazer diferença, né? Já discernimento é aquilo que agrada ao Senhor daquilo que não agrada ao Senhor. São coisas diferentes. Então é preciso discernir. E foi muito bem colocado na sua resposta aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus, né? O cristianismo histórico, ele se afastou mesmo, viu, do Pentecostes, como você coloca muito bem, e se afastou exatamente porque passou a negar as operações do Espírito Santo, principalmente a operação do discernimento e inteligência ou discernimento. Realmente, nós só podemos dizer, né, que o Evangelho tem revelação se ele tiver mesmo o mistério, senão será um mero cristianismo. Obrigado pela sua resposta, foi muito boa. Amém, irmãos? Agora vamos à quarta operação do Espírito Santo, que é o Espírito de Conselho. E quem vai fazer o comentário da quarta operação do Espírito Santo vai ser lá do Rio Grande do Norte, o Luiz Henrique. Luiz Henrique é ungido lá da igreja de Nova Cruz e ele vai estar ao lado ali do obreiro, né, que vai também dar ali a sua contribuição. O Luiz Henrique, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Parece-me que é a sua primeira participação. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta 1 da EBD, letra D, o Espírito de Conselho da igreja de Sardes se encontra em Apocalipse 3, versículo 3. Que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. A paz do Senhor, Deus. Amém, Luiz Henrique. Realmente, essa operação do Espírito do Senhor, o Espírito de Conselho, né? Na questão do arrependimento, o obreiro leu muito bem aí a questão do texto, né? O texto de Apocalipse capítulo 3, verso 3, né? Arrepende-te, né? Quando não, em breve virei a ti, né? Virei a ti, e o Senhor fala ali como o ladrão de noite, né? E não saberás a que hora virei sobre ti. Então, o arrependimento é exatamente o conselho do Senhor. É uma situação que nós sempre temos que estar vivenciando
essa questão do arrependimento, atendendo esse conselho do Espírito Santo. Muito bom, muito boa a sua participação. Obrigado pela sua participação, juntamente com o companheiro que está aí ao seu lado, que estava aí ao seu lado. Muito bom. Muito bem, irmãos, agora a quinta operação do Espírito Santo é o Espírito de fortaleza, é a letra E, e, portanto, quem vai fazer o breve comentário agora do Espírito de fortaleza vai ser o nosso irmão Antônio Dias. Aliás, ele é pastor, né? O Antônio Dias é pastor da nossa igreja lá em Alfredo Chaves. Ô, Antônio Dias, companheiro, a paz do Senhor, muito bem-vindo, viu? A paz do Senhor para você. E nós temos na letra E o Espírito de fortaleza, que está no verso 4 do capítulo 3, quando diz: não contaminaram as suas vestes ou seus vestidos. Então nós temos aí o Espírito de fortaleza da igreja de Sardes, com força necessária a que eles pudessem resistir às falsas doutrinas, aquilo que poderia entrar na vida da igreja para trazer uma confusão de pensamentos e de entendimento doutrinário. Nos faz lembrar da experiência vivida por Daniel e os seus irmãos em Cristo, quando eles resistem às ofertas que lhes havia sido oferecida ali, de um banquete do rei, e eles dizem que não iriam se contaminar com aquilo, com as iguarias do reino. Nós temos também agora, nesse tempo profético, uma igreja que resiste às falsas doutrinas e tem sido lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos esta experiência desse espírito de fortaleza no nosso meio, a que nós possamos resistir a todas essas ofertas que são apresentadas. A todos, a paz do Senhor Jesus. Mas realmente, o pastor Antônio Dias, é interessante isso, porque a força ali, a fortaleza, era o poder, né? Era a força para a igreja resistir às falsas doutrinas. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que nos faz sobreviver hoje, como restantes, como remanescentes. Os Sardes de hoje, nós nos consideramos esses Sardes, ou seja, esse remanescente, que precisamos do poder do Espírito Santo, da fortaleza, para resistirmos às muitas falsas doutrinas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, essa colocação sua. Inclusive, a igreja hoje, ela resiste às falsas doutrinas porque as suas vestes de salvação foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então, é a igreja que não deixou contaminar as suas vestes. Vestes quer dizer salvação. Ela não deixou contaminar com as falsas doutrinas. Muito boa a sua colocação, pastor Antônio Dias. Muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Muito bem, irmãos. Agora a sexta operação do Espírito Santo na igreja de Sardes foi o espírito de conhecimento, ou seja, conhecimento ou revelação. E quem vai fazer o breve comentário agora do espírito de conhecimento ou revelação é o Gustavo Carneiro. O Gustavo Carneiro é um jovem da nossa igreja lá em São Gonçalo. Gustavo, muito bem-vindo mais uma vez. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta número 1, a letra F, o espírito de conhecimento ou revelação está na expressão não achei as tuas obras perfeitas. O Senhor tem um projeto e notifica a igreja quando ela pode vir a se desviar do projeto, como foi no caso de Sardes. A revelação é justamente isso, a notificação de um projeto, é o direcionamento para a igreja. Isaías capítulo 30, verso 21 vai mostrar justamente isso, vai dizer: e ouvirá a voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. A voz é a voz do Espírito Santo, revelando o caminho, o projeto, e dizendo não somente isso, mas dizendo, andai nele. É a revelação que mostra à igreja qual é o caminho, qual é o projeto, mas também a maneira de se conduzir nesse projeto, a maneira de caminhar em direção à eternidade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Gustavo. Essa colocação sua foi muito boa. Aliás, me inspirou até pregar sobre esse assunto, porque realmente, Gustavo, esse aspecto, o Senhor traçou um projeto para a igreja. O projeto é revelado pelo Espírito Santo. E o Senhor não só traçou esse projeto, dando conhecimento, ou seja, revelando isso para a igreja, mas também o Senhor, ele tem o cuidado de manter a igreja nesse projeto, como muito bem colocado na sua citação de Isaías capítulo 30, verso 21. Este é o caminho, ou seja, este é o projeto. Agora, andar nele é aquele momento em que nós andamos junto com o Espírito Santo, é a santificação, é o projeto de vida, né? Este é o caminho, né? É exatamente um projeto de vida. Agora, andar nele é a vida, né? É palavra da vida e palavra viva.
A palavra viva é quando nós andamos no caminho. E quando nós andamos impulsionados, dirigidos pelo Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. Aliás, eu vou pregar sobre esse assunto porque achei muito interessante Isaías capítulo 30, verso 21, mostrando que não só o Senhor traça o projeto para a igreja, mas Ele ajuda a igreja a caminhar nesse projeto. Muito boa essa, viu? A paz do Senhor para você. Muito bem, irmãos, agora a nossa sétima, né? A sétima operação do Espírito Santo, que é o espírito de temor do Senhor, né? A letra G. E quem vai comentar agora é o Peter Luke. O Peter Luke é um companheiro nosso, ou seja, é um obreiro, né, nosso, da igreja lá em Itapema, no estado de Santa Catarina. O Peter Luke, ele é obreiro, ele é casado, inclusive, ele tem uma integração muito boa com a igreja. É sempre boa a participação do Peter Luke. Ele, na verdade, ele é do Haiti, mas é mais brasileiro agora do que haitiano. A paz do Senhor, Peter Luke, muito bem-vindo novamente. A paz de Jesus a todos os irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 1, a letra G, o espírito de temor. O espírito de temor do Senhor se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: virei a ti como ladrão e não saberás quando eu venho a ti. Aquele que tem o temor do Senhor, ele aguarda a volta do Senhor Jesus. Como está escrito em Provérbios, que o temor é o princípio da sabedoria. Amém? Paz seja a todos os irmãos. Amém. Peter Luke, olha, essa colocação foi muito boa, viu? Porque o temor do Senhor, né, é aquilo que nos mantém na presença do Senhor, na sabedoria do Senhor. E tem mais, só tem temor do Senhor aquele que aguarda a vinda do Senhor. Isso é verdade. Por isso nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tememos ao Senhor porque amamos ao Senhor. E amamos ao Senhor porque amamos a vinda dele. E Paulo disse isso, né? Quem não ama a vinda de Jesus, seja anátema. Agora, quem ama, Maranata. Muito bem colocado aqui na sua resposta e no seu comentário. E também o detalhe de você citar Provérbios, né? Provérbios aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obrigado, Peter Luke, pela sua participação. Muito bem, irmãos, a pergunta 2 agora, ela é para as crianças intermediárias e adolescentes. E ela diz o seguinte: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, identifique as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa identificação vai ser feita, primeiramente, pela nossa igreja lá do Distrito Federal. E quem vai aí transmitir a resposta, essa identificação, né, é o grupo de intermediários, a classe de intermediários, né, da igreja lá de Brasília, Sobradinho, lá em Brasília. E depois vamos para o estado de Pernambuco, onde lá a Maria Júlia e a Giovana são da classe de intermediários, da nossa igreja lá em Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Vamos então a 2 respostas em sequência. O Pai, o que é santo. O Filho, o que tem a chave de Davi. O Espírito Santo, o que é verdadeiro. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. A paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus, irmãos! Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, identifique a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao anjo da igreja significa o Espírito Santo. O que é santo e verdadeiro significa o Pai. O que tem a chave de Davi significa o Filho. Agora eu vou ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. E o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A paz do Senhor Jesus, irmãos! Amém, Maria Júlia. Amém, Giovana. Realmente, essa é a resposta, né? O anjo da igreja é o Espírito Santo. E o que é santo e verdadeiro é o Pai. E quem tem a chave de Davi é o Filho. Aí é interessante essa explicação, comentando também sobre a resposta das 2 irmãs ali de Sobradinho, né? Lá em Brasília. Que, na verdade, o que acontece? O anjo da igreja é uma expressão usada relacionada ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, né? E o Espírito Santo, ele é o mensageiro. Quem fala na igreja pelo Espírito Santo, fala exatamente em função
daquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então, por isso é que a figura do anjo do Senhor ali, a expressão, né? Anjo do Senhor é a figura do Espírito Santo, ou seja, o mensageiro, aquele que foi enviado para transmitir a mensagem para a igreja. E esse é o Espírito Santo. Então, para ninguém confundir anjo com o Espírito Santo, mas não é nesse sentido, não. A expressão anjo, ela está mostrando exatamente o mensageiro, aquele em nome de quem a palavra é falada, né? Nós falamos pelo Espírito Santo e falamos em nome de Jesus. Então, por isso, essa expressão assim. Muito bem, muito obrigado pela participação das nossas crianças lá do Distrito Federal, em Brasília, e também lá de Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Obrigado pela participação. Muito bem, vamos então agora à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta é dirigida à classe de acessibilidade. Ela diz o seguinte: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, identifique a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, é a mesma pergunta que foi feita para as crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta, ela só tem um detalhe, que ela vai falar da identificação, da representação, o que representa o Pai, o que representa o Filho e o que representa o Espírito Santo nas figuras ali das expressões do texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7. Aí agora, quem vai nos dar a primeira resposta vai ser exatamente de lá, do Rio de Janeiro, o Osmar Pasco. Ele é um varão e ele é lá da igreja de Macaé, então ele vai nos dar a resposta. O irmão está do lado dele, no banco, e ele vai dar a resposta, né? Depois vamos para o estado do Espírito Santo, onde ali o Davi e o Guilherme são crianças, da classe de crianças, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Vamos então aos dois vídeos em sequência. Identifica a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo da igreja, o anjo da igreja. O que é santo e verdadeiro. O Pai, o que tem a chave de Davi. O Filho. Davi e Guilherme irão responder a pergunta para acessibilidade. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, identifique a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao anjo da igreja, o Espírito Santo. O que é santo e verdadeiro, representa o Pai. O que tem a chave de Davi, representa o Filho. A paz do Senhor Jesus. A paz de Deus. Muito bem, Davi, muito bem, Guilherme. Aquele que é o anjo do Senhor, né? Representa o anjo do Senhor, né? Ele representa o Espírito Santo. O santo e verdadeiro. Por que o santo e verdadeiro representa o Pai? Porque o Pai é aquele que a palavra diz assim: sede santos porque eu sou santo. Quem falou isso foi o Pai lá no Velho Testamento. Então, muito bem, ele é santo e verdadeiro. Agora, o Filho é a chave de Davi. Porque a chave de Davi é aquele que tem a profecia, né? Aquele que tem o controle da profecia. Então, é muito bom essa colocação aqui do Davi, né? E do Guilherme, que são aqui da capital de Vitória, aqui pertinho de nós. Nós estamos aqui em Vila Velha e a capital fica logo aqui perto de nós. Depois também o irmão Osmar. Irmão Osmar, é exatamente isso. A resposta foi sempre certinha, o irmão aí, mostrando a maneira como o irmão Osmar está integrado ao ensino, né, do nosso grupo de acessibilidade, mas está integrado ao ensino, aprendendo a palavra de Deus. Muito boa a sua participação, glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós não encerramos ainda, porque agora temos a outra apresentação. São os nossos bebês da igreja, ou seja, aqueles que fazem parte daquela classe de crianças de 0 a 3 anos e mais irmãs gestantes. E agora vamos ter essa participação porque ela é muito bela. Nós sabemos que até nossas crianças de colo são capazes de participar da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos primeiramente, para apresentar aqui, vamos ter aqui a Esther Fagundes. Ela é lá de Ibiraçu, no estado do Espírito Santo, e ela vai participar também da nossa Escola Bíblica Dominical. Logo depois, no estado de Minas Gerais, nós temos o Adam Carvalho. Ele é lá de Ponte Nova, também vai participar da nossa Escola Bíblica hoje, respondendo ali a pergunta da professora na Escola Bíblica Dominical. Vamos então aos dois vídeos.
A Esther vai responder a pergunta das crianças. O anjo da igreja é o Espírito Santo. O que é santo e verdadeiro é o Pai. O que tem a chave de Davi é o Filho. A paz. O que é santo? O Espírito Santo. Espírito Santo. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Deus. Deus. O que possui? O que possui? A chave A chave de Davi. de Davi. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A paz. Do Senhor Jesus. Amém. Amém. Adam, que bênção, você respondeu tudo certinho, acompanhando a mamãe em cada pergunta e em cada resposta. Olha, só vou te pedir uma coisa, da próxima vez, quando você terminar, dá um sorrisozinho. Você ficou um pouquinho sério, né? Mas vai dar um sorriso, porque o sorriso de um bebê é a coisa mais alegre que pode existir, viu? Agora, interessante também por a resposta da Esther, né? A Esther também, Esther, as suas respostas foram muito rápidas e corretas. Então, logo você recebeu a pergunta, você foi capaz de responder rapidamente, acompanhando aí a professora no ensino da escola bíblica. Que bênção maravilhosa. E tem um detalhe, vou então devolver para você o tchau que você nos deu. Esse tchau foi muito carinhoso, no seu sorriso e na sua sinceridade, na sua idade tão pequenininha, mas realmente é uma alegria para nós receber esse tchau assim no final da sua resposta. Que Deus te abençoe então, viu? Muito bem, irmãos, terminando assim essa parte da escola bíblica, nós anunciamos aqui para os irmãos que daqui a pouco nós estaremos de volta para a Escola Bíblica Dominical, na qual os irmãos vão receber toda a informação doutrinária da Escola Bíblica. E eu recomendo a você que não pare agora, não desligue, mas continue conosco e daqui a pouco você vai participar da Escola Bíblica Dominical recebendo toda a instrução doutrinária de hoje pela manhã. Que Deus abençoe então e até lá com a paz do Senhor Jesus.